Oncocercose, cegueira total. Jovem enxerga perfeito após culto na congregação cristã no Brasil. Era uma tarde quente de março no interior de Goiás, quando o irmão José Carlos, um jovem de 24 anos, sentiu pela primeira vez um ardor insuportável nos olhos. Ele trabalhava na roça, ajudando o pai na colheita do milho, quando de repente tudo começou a ficar embaçado, como se uma névoa espessa tivesse descido sobre sua visão. Pensou que fosse cansaço, afinal, o sol estava forte e o suor escorria pelo rosto. Mas ao passar as mãos nos olhos, sentiu que algo não estava certo. As lágrimas vieram sem controle, e a dor era tão intensa que ele teve que se sentar à sombra de uma árvore, segurar a cabeça e pedir a Deus que o aliviasse. Os dias seguintes foram de agonia. A visão piorava a cada hora. José Carlos acordava de manhã com os olhos inchados, vermelhos, como se tivessem sido queimados por dentro. A mãe, irmã Maria, preparava compressas de água fria e chás caseiros, mas nada adiantava. Ele mal conseguia enxergar as silhuetas dos irmãos dentro de casa. O medo começou a tomar conta do coração. Será que eu vou ficar cego? Pensava, enquanto tentava ler a Bíblia e as letras se transformavam em manchas borradas. O médico do posto de saúde, após examinar seus olhos com uma lanterna pequena, franziu a testa e disse que precisava encaminhá-lo para um especialista na cidade. Pode ser algo grave, moço. Vá logo antes que piore. José Carlos e seu pai pegaram um ônibus na manhã seguinte, uma viagem de 2 horas até a capital. Lá, após horas de espera, um oftalmologista o atendeu com pressa. Fez vários exames, pingou colírios que ardiam como fogo, e depois de analisar os resultados, sentou-se com um suspiro. Você tem oncocercose. É uma doença causada por um parasita, transmitido pela picada de um mosquito. Esses vermes estão destruindo seus olhos. Se não tratar rápido, a cegueira será irreversível. As palavras do médico ecoaram como um trovão na mente de José Carlos. Cegueira irreversível. Ele sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Como um jovem cheio de sonhos que amava ler a palavra de Deus e ajudar na obra do Senhor, poderia viver nas trevas. O tratamento era caro, os remédios difíceis de encontrar, e mesmo assim, o médico não garantia a cura. Vou perder minha visão, pensou, enquanto lágrimas silenciosas molhavam seu rosto. O pai, homem de poucas palavras, apenas apertou seu ombro e disse: Vamos orar, filho. Deus é maior que qualquer doença. De volta à sua cidade, José Carlos se trancou no quarto. A dor nos olhos era constante, como se milhares de agulhas o perfurassem por dentro. Ele já não conseguia distinguir os rostos das pessoas, apenas vultos escuros. A irmã mais nova, Ana, chorava ao vê-lo tentar pegar um copo d'água e derrubar tudo. A mãe lia trechos da Bíblia para ele, especialmente os Salmos, mas as palavras pareciam distantes, como se estivessem atrás de um vidro espesso. Uma noite, enquanto a família dormia, José Carlos se ajoelhou ao lado da cama e chorou como nunca. Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Eu sempre procurei servir ao Senhor, sempre estive na congregação, sempre ajudei os irmãos. Por que agora tenho que ficar cego? O que o Senhor quer de mim? As lágrimas caíam sem parar, e ele sentia um desespero tão profundo que chegava a tremer. Mas, no meio daquela angústia, uma paz estranha começou a invadir seu coração. Era como se uma voz suave dissesse: confie em mim, eu estou no controle. No domingo seguinte, apesar da dor e da quase cegueira, José Carlos insistiu para ir ao culto. O irmão que dirigia a congregação, ao vê-lo sendo guiado pela mãe até o banco, parou um momento e fez uma oração especial por ele. Irmãos, nós temos aqui entre nós o nosso irmão José Carlos, que está passando por uma prova muito difícil. Ele está perdendo a visão, mas nós sabemos que o nosso Deus é o Deus que abre os olhos dos cegos. Vamos orar por ele com fé, porque nada é impossível para o Senhor. O culto daquele dia foi diferente. Os cânticos pareciam mais emocionados, as orações mais fervorosas. Quando chegou o momento das súplicas, vários irmãos se aproximaram de José Carlos, impuseram as mãos sobre sua cabeça e clamaram a Deus com lágrimas. Uma irmã mais idosa, Irmã Rosa, segurou suas mãos e disse: Filho, eu também já passei por provas difíceis, mas Deus nunca me desamparou. Ele vai te curar. Você vai ver a luz de Deus novamente. Enquanto as mãos dos irmãos estavam sobre ele, José Carlos sentiu algo estranho acontecer. Era como se uma corrente elétrica suave percorresse seu corpo, começando da cabeça e descendo até os pés. Os olhos que antes ardiam sem parar, de repente sentiram um alívio. Ele não ousou abrir, com medo de que fosse apenas imaginação, mas uma esperança começou a nascer em seu peito. O irmão que dirigia o culto então fez uma oração final, cheia de autoridade. Pai Celestial, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, que restaures a visão do nosso irmão.
Que os olhos que o inimigo tentou cegar sejam abertos pelo teu poder. Que a glória do Senhor se manifeste aqui hoje, para que todos saibam que tu és Deus em Israel. Ao terminar a oração, houve um silêncio. Então, como se fosse um comando interior, José Carlos sentiu que deveria abrir os olhos. Ele piscou devagar. A luz do salão, que antes era apenas um borrão amarelo, agora se tornava nítida. Ele viu os rostos dos irmãos, as expressões de expectativa, as Bíblias abertas nos bancos. Seu coração disparou. Eu estou enxergando, gritou pulando de alegria. Eu estou enxergando, irmãos. Deus me curou. A congregação inteira explodiu em louvor. Alguns choravam, outros levantavam as mãos, todos glorificando a Deus pelo milagre. José Carlos correu para a frente e abraçou o irmão que dirigia o culto, e depois se ajoelhou, chorando de gratidão. Senhor, eu não merecia isso, mas o Senhor teve misericórdia de mim. Obrigado, meu Deus, obrigado. Nos dias seguintes, José Carlos voltou ao médico para novos exames. O oftalmologista, incrédulo, examinou seus olhos várias vezes, comparou com os exames anteriores e balançou a cabeça. Isso não tem explicação médica. Sua retina estava severamente danificada, os parasitas tinham causado lesões irreversíveis. Mas agora, seus olhos estão perfeitos. Como se nada tivesse acontecido. José Carlos sorriu e disse: Foi Deus, doutor. Só ele poderia fazer isso. De volta à congregação, José Carlos deu seu testemunho em um culto de ação de graças. Ele contou cada detalhe da sua prova, como a dor o havia abatido, como o medo quase o dominou, mas como Deus, em sua infinita bondade, o livrou da cegueira. Irmãos, eu aprendi que mesmo quando tudo parece escuro, Deus está trabalhando. Ele não nos abandona. Às vezes, a prova vem para nos aproximar mais dele, para nos fazer depender somente do seu poder. Hoje José Carlos continua servindo ao Senhor com ainda mais zelo. Ele ajuda na escola dominical, visita os enfermos e sempre lembra aos irmãos: não importa quão grande seja a sua luta, Deus é maior. Ele pode mudar qualquer situação em um instante. Basta confiar. E assim, o que o inimigo tentou usar para a destruição, Deus transformou em um testemunho vivo do seu poder. A oncocercose que quase roubou a visão de José Carlos se tornou um marco na história daquela congregação, provando mais uma vez que para Deus, não há impossíveis. Que o seu nome seja louvado para sempre. Amém.